Eu queria falar sobre isso, sobre oração, sobre o poder da oração. Oração é um negócio interessante. A gente aprende, os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou a orar. Então você não nasce sabendo orar. Oração é um negócio que se aprende. E você só aprende a orar orando. Não adianta você querer aprender a orar de outra maneira que não seja orando. Você conhece muita gente que sabe tudo sobre oração, que prega sobre oração, que tem uma teologia correta sobre oração e não ora. Gente que é muito inteligente, gente que sabe falar sobre isso, que se você der um questionário sobre oração, tira 10, mas não pratica oração. E se tem um negócio assim, que você vai ter resistência para fazer, é orar. Romanos capítulo 15, verso 30, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, para que se juntem e combatam comigo em oração. O combate, ou a guerra, a batalha, é algo que produz muito esforço na nossa vida. Nós entrávamos para fazer treinamento, e havia uma frase assim, no campo de treinamento. Quando eu olhava para aquele campo de treinamento, eu falei: hoje não. Você tinha que estar pronto para a guerra. Você tinha que estar pronto para rechaçar uma possibilidade do inimigo invadir você. Você vê, pastor, não, está lá, a Rússia tomando a Crimeia. Você viu o Iraque tomando o Kuwait. Se você for fraco, o inimigo toma você. Isso é uma lei de guerra. Se você não demonstrar que você pode defender o que você tem, o ladrão rouba o teu carro, toma a tua casa. Tem 2 casas lá. As 2 têm aquela televisão que você comprou de LCD para ver a Copa. Aí o ladrão olha para uma casa. Aí a casa tem uma muralha de proteção. Tem uma cerca de arame farpado. Tem um sentinela com uma arma na mão. Tem um pitbull, um casal de pitbull latindo. Aí na casa do vizinho tem uma muretinha. Um microtoy. Um cadeadinho que você comprou lá no Paraguai. Você não tem proteção. Como você acha que o inimigo avança? Isso chama-se poder assimétrico. Você olha e você avança sobre aquele que é fraco. Se você acha que é forte, você não vai para cima. É por isso que ninguém quis enfrentar o gigante Golias. Ele era forte demais. O próprio rei falou: ele é grande demais para mim. Davi não. Davi falou assim: ele é grande demais. Eu não vou errar essa pedrada de jeito nenhum. Quer dizer, era um alvo grande para Davi. Então, quando a gente fala de avanço, de guerra, o apóstolo Paulo coloca a oração como uma arma de combate. O apóstolo Paulo coloca a oração como um campo de batalha. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6. Ele começa a falar: toma o capacete da salvação, as botas da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, tomai também a espada do Espírito. E no final ele fala assim: orando todo o tempo. Quer dizer, você se prepara para a guerra para quê? Para você orar. Por quê? Porque a oração vai dar para você uma recompensa. Se tem um negócio que você não consegue fazer, é orar. O camarada que consegue ler a Bíblia, mas orar, ele tem uma dificuldade de parar para orar. Ele está orando, o telefone toca. Eu já contei aqui uma vez, eu num processo de campanha de oração pessoal que eu estava fazendo. Aí um dia eu estava orando, e aí o telefone tocando. Eu falei: não vou atender, eu estou falando com meu pai. E orando, o telefone tocando, insistindo. Eu falei: tá bom, vou atender, deve ser uma emergência. Aí quando atendi: alô, pastor, tudo bem? O que você está fazendo? Eu falei: estou orando. Já que tu não está fazendo nada, pastor. Eu falei: como não estou fazendo nada? Eu estou falando para você que eu estou orando. Pô, irmão, depois a gente se fala. Aí desliguei, a gente foi falar mais tarde. Há uma ideia de que é só um cumprimento de uma disciplina espiritual. Mas não é, gente. A oração é você falar com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos. Mas como é que você define oração? Então, oração é falar com Deus a respeito de coisas que eu e Ele fazemos juntos. Está bem até aqui? Agora, a oração,
ela se torna uma fonte de poder, assim como a unção do Espírito se torna uma fonte de poder. E eu queria que você se juntasse comigo para a gente rever alguns conceitos que você já sabe, mas que precisam ser lembrados para você manter um equipamento pronto para a vitória, tá bom? Eu queria lembrar, em primeiro lugar, que é um dever teu e meu, é o chamado dever sacerdotal. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Ele é pai de João Batista, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos. Para aqui, gente. Para aqui um pouquinho, olha para mim. O fato das coisas não estarem caminhando bem na sua vida não significa que Deus está zangado com você. A Bíblia diz que esse casal era servo do Senhor, ele era sacerdote, ela era descendência de Arão, ou seja, da tribo de Levi, mas eles não tinham aquilo que eles queriam tanto, que eram filhos. E vocês vão ver interessante que eles eram avançados em idade. O fato de tudo estar dando certo também não significa que Deus está satisfeito com a gente, não, gente. Eu sempre gosto de lembrar do povo que mais viu milagre na face da terra. Quem foi? Foi o povo judeu durante o tempo de deserto. 40 anos choveu o pão do céu. Não tinha padaria, gente. No deserto não tem padaria. 40 anos eles beberam água da rocha. 40 anos eles se alimentaram e Deus alimentou eles no deserto. 40 anos e a roupa, imagina, gente, a roupa, o garoto tinha 4 anos quando saiu do Egito. Agora ele tem 44, a roupa cresceu junto. Cresceu junto com ele. O sapato cresceu junto. A Bíblia diz que o sapato não gastava. Já parou isso? Você compra um Mr. Cat, daquele delicioso, que você, né? Você dá vontade de nem tirar mais aquele sapato tão macio que é. E ele vai crescendo junto. Foi milagre atrás de milagre. E apesar de tudo estar dando certo, só 2 daqueles homens entraram na terra prometida. Não foi isso, gente? Então o fato de tudo estar dando certo não significa que Deus está satisfeito. E o fato de tudo estar dando errado também não significa que Deus está triste com você. Então eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Já eram velhinhos. É uma maneira muito assim, muito carinhosa de dizer assim, já passaram da idade, são velhinhos. Tá bom? Eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Preste atenção nessa palavra, oferta de incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, tinha gente oferecendo incenso, enquanto tinha gente lá de fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. O pessoal pensa que ver anjo é moleza. Olha como é que acontece. Um homem acostumado com as coisas de Deus. Na hora, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no dia do seu nascimento. Lucas capítulo 1, de 5 a 14. Eles eram crentes, eles eram velhinhos, avançados em idade. Eu nunca vi, gente, você já viu isso? Gente velhinha orando para ter filho? Alguém já viu isso? Eu nunca, só aqui que eu vejo isso, e na história de Abraão. Então Abraão orou velhinho para ter filho, e aqui também. Ela era estéril, e aí chega uma hora, gente, na vida da gente, que a gente não desiste. Ah, isso aqui já era, já foi. Esse sonho aqui já morreu. Zacarias não. Zacarias continuou orando, apesar de avançado em idade. E aí um anjo aparece para ele para dizer assim, tua oração foi ouvida. Há uma palavra de ânimo aqui, quando Jesus diz sobre o dever de orar, e não esmorecer, e não desistir. Ele conta a história de uma viúva que vai bater na porta de um juiz iníquo para pedir para ele fazer justiça. Então a Bíblia diz para você bater mesmo na porta.
E hoje eu queria que você aprendesse a bater na porta. Porque tem gente que é muito frágil, bate na porta. Não tem ninguém, vou embora. Querido, você não pode desistir, não. Se tem um negócio que você não pode desistir, é de orar. Vão ter coisas que você vai orar e vai acontecer na hora. E tem coisas que vai demorar tempo para acontecer. Existe uma resistência espiritual. A Bíblia vai dizer para a gente que quando o sacerdote Josué, do lado dele estava quem? Satanás, para se lhe opor. Se você não entende que existe uma resistência espiritual para você não vencer, para você não conquistar a promessa, para você não alcançar a tua vitória, querido, você está sendo tolo no mundo espiritual. Tem muita gente que desiste muito fácil. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu fui lá naquela igreja uma vez, eu não volto mais lá. Eu já orei uma vez, eu não falo mais. Querido, ore sem cessar. Ore até o fim. E se Deus não der? Se Deus não der, Ele não vai dar. Mas que eu não vou parar de orar, eu não vou parar de orar. Eu sempre faço referência aqui à minha família. E tem muita gente, uma vez um camarada me perguntou, você vai orar até quando? Eu falei, vou orar até morrer. Até morrer eu vou orar, eu não desisto. Por quê? Porque existe esperança naquele que crê. Esse homem era um homem que não desistiu apesar da idade. E ele diz assim, lá no final, e terás prazer e alegria. Você está pensando, pastor, já estou velho demais, já era. Tá não, queridão. Não tá não. Deus vai te dar prazer e alegria, porque as tuas orações serão ouvidas. Amém? Agora, eu queria que você prestasse atenção nessa questão do incenso. O incenso ele é comparado simbolicamente à oração. E Arão, sobre ele, sobre o altar, queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puder em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Êxodo 30, capítulo, verso 7 a 8. Salmo 141, 2 diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Há uma comparação muito clara de que as orações são como um incenso que era acendido naquele tempo e levavam até Deus o clamor, o pedido, o socorro. Quando o templo é construído pelas mãos de Salomão, Deus fala o seguinte: quando houver praga, fome, guerra, quando a espada vier sobre a terra, vocês vão se juntar aqui na minha casa de oração. Vão orar. E eu vou livrar da praga, eu vou livrar da guerra, eu vou livrar da espada, eu vou livrar vocês do aperto que vocês vão estar. Há um apelo de Deus para que você ore. Há um desafio de Deus para que você busque a Deus em oração. Muito mais do que saber isso, muito mais do que pedir para o irmão orar, para a vovó orar, para o papai orar, para o pastor orar, para a ovelha orar. Ele chama você para você ter vitória em oração. Muito daquilo que a gente experimenta de alegria é na oração. São coisas que você não pode conquistar. São coisas que você não pode ter. São coisas que você só ora sobre aquilo que foge das tuas mãos. Porque se você tem arroz com feijão em casa, você não ora por arroz e feijão, ora. Mas quando você não tem o que comer, aí você fala, eu preciso do Senhor. E é aí que ele se move fazendo milagre. O milagre de Deus, ele é provocado por um coração que resolve colocar a esperança nele. Agora, enquanto você acha que você pode fazer, você não ora. Gente, vamos falar a verdade aqui. Por que o homem não ora? Porque no coração dele ele fala assim, não vou conseguir fazer sozinho. Eu vou me virar sozinho. Eu sempre falo, se você acorda e você não ora, você está dizendo para Deus, Deus, não preciso do Senhor não, tá? Hoje, só fica tranquilo, deixa que eu me viro sozinho. Há um apelo de Deus para você convidar Ele, por quê? Porque quando você trabalha, querido, você trabalha. Mas quando você ora, é Deus que trabalha. E nós vamos ver aqui alguns exemplos disso em todo esse tempo. O incenso de oração, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são o que, gente?
são as orações dos santos, Apocalipse 5:8. Nós estivemos ensinando sobre santidade para os homens na terça-feira retrasada. Santidade, a palavra de Deus é muito interessante. Nós não éramos chamados de crentes naquele tempo que foi escrita a Bíblia. Nós não éramos chamados nem de cristãos, a gente foi ser chamado de cristão depois, muitos anos mais tarde, lá em Antioquia. Os cristãos eram chamados de santos. Então, quando eu queria fazer referência, vai lá e chama aquele crente lá, não era assim. Vai lá e chama aquele irmão batista, vai lá e chama aquele irmão presbiteriano, fala assim, vai lá e chama o santo. Era esse nome que se dava para aquele que crê. Santo significa separado. Santo significa aquele que algo é santificado a Deus, ou seja, pertence a Deus. Não significa perfeição, joga isso fora, essa ideia de que santo é um homem que nunca pecou, que nunca errou, não é nada disso. Santo é aquele que vive para Deus e que tem uma consciência muito clara de que ele se afastou do mundo para viver para Deus. As orações desse tipo de gente são comparadas a um incenso, a algo que sobe e que Deus recolhe, não apenas que sobe para Deus, mas que Deus se importa com isso. Deus move a sua mão por causa de oração. Deus manifesta poder por causa de oração. Foi porque você pediu, foi porque você falou, foi porque eu ouvi as tuas vozes, foi porque eu ouvi as tuas palavras. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Pensa numa oração, gente, que move a terra. Pensa numa oração que faz diferença. Quando Josué, no capítulo 10, ele ora perante o Senhor e diz: tu sol para em Gibeon e tua lua detenha-se no vale de Ajalon. É uma oração que depois fala assim: jamais se viu um dia como esse no qual Deus lutou por Israel. A oração, ela nasce de um coração que crê que o Deus que prometeu vai fazer o que prometeu. Porque, querido, você vê assim um apelo de Deus para que você ore e para que você peça, que você vai ganhar. Deus fala o tempo todo: peça e eu vou te dar. Bate e vai se abrir. Busque e você vai encontrar. Há um apelo para você falar assim: olha, tá bom, eu sei que você já trabalhou, eu sei que você já se esforçou, mas agora me convida. Me convida para eu fazer parte. Me convida para eu vencer para você. Me convida. Eu fico vendo, gente, Davi, o rei Davi, ele está morrendo de medo, porque Uzá toca na arca e ele morre. Uzá morre porque tocou na arca. Você conhece o episódio lá de 1 Samuel. E aí ele está com medo, os inimigos estão vindo. Aí o que ele faz? Ele vai clamar. Ele começa a orar a Deus. Assim: Deus, o Senhor é grande em paciência. O Senhor é Deus de graça. O Senhor é Deus de perdão. E aí Deus fala com ele: eu ouvi tua oração, Davi, e entreguei os inimigos nas tuas mãos. Quando você ouvir som de passos sobre as amoreiras, avança, porque eu já entreguei, eu já fiz um trabalho para você. Eu já fiz o que você tinha que fazer. Eu já te entreguei o inimigo nas tuas mãos. Aí quando você ouvir o som dos passos sobre a amoreira, eu já estou lá, eu estou na tua frente. Esse coração faz. O livro de Crônicas, capítulo 20, diz que Josafá estava cercado por um exército imenso, gente. Estava ali na esquina. Ele estava na esquina aqui, como é que é? Dessa rua aqui do lado. É como se alguém falasse assim: ó, você está sendo perseguido, tem alguém vindo te matar, mas ele está aqui na esquina. Ele está vindo aqui para tomar o que é teu, mas aqui na esquina. Ele fala: eu não tenho o que fazer. Então ele convoca o povo para orar e fala: Senhor, nós não temos armas, nós não temos força, nós não temos estratégia, mas nossos olhos estão no Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso livramento. E Deus fala o seguinte para ele: essa luta você não vai ter que guerrear. Fica aí parado, porque eu vou operar. Eu vou trabalhar para você. É isso que a oração faz. A oração traz o braço de Deus em seu favor. A oração traz o poder de Deus sobre você, querido. E oração, gente, não é reza.
Tem gente que ora é a mesma oração, pastor, mas eu não faço aquela reza. Mas é tudo igual, é tudo a mesma coisa, sempre todo. Não tem novidade de palavras, é falta de intimidade com Deus. Porque quanto mais você ora, mais você quer orar. E quanto menos você ora, menos você quer orar. Você pode ver isso. Uma pessoa que quer orar, quer orar, quer orar, quer orar, quer orar, quer orar. E uma pessoa que não quer orar, 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 não quer orar. Tem gente que vem num culto aqui, mas vocês oram demais. Gente, se a gente está na igreja, que é chamada casa de oração, e você não gosta de orar, eu fico preocupado com a tua oração na tua casa. Aí lá eu já sei que você não ora nada. Se na igreja a pessoa não se dobra diante do Senhor, em casa, gente, ela se dobra? Vamos falar a verdade. Não faz isso. E aí o que acontece? Você rejeita o poder de Deus na sua vida. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreviu um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25, 26. É um texto que é usado muito sobre libertação, portas das cadeias abrindo, gente louvando, gente orando. Gente, e a terra se move em favor. Eu quero que você entenda, é que Deus, Ele não está submetido a nenhuma regra. Deus não está submetido a nenhuma força. Quem faz as leis da natureza é Deus. É por isso que Ele para o sol e para a lua. E é por isso que Deus faz o quê? Um terremoto para libertar 2 homens que estão presos injustamente. Gente que está preso porque está falando de Jesus. Mais do que isso, Deus é um Deus que interfere. Diga assim: Deus é um Deus que interfere na minha vida. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Gente machucada, gente doente. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou repetir. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Esse camarada é um camarada. Você vai ver, gente, que quando ele é ameaçado, ele é um sujeito igualzinho a mim e você. Ele entra dentro de uma caverna, ele quer morrer, ele quer se esconder, ele tem medo. Ele é sujeito às mesmas emoções, ele é sujeito às mesmas intimidações, ele é sujeito às mesmas carências que nós. Só que a Bíblia diz algo que me impressiona: a oração do justo pode. A oração do justo tem poder. Mas pastor, eu estou vivendo uma vida. Querido, se você está vivendo uma vida, se conserta. Mas você não é justificado pelas suas obras, você é justificado pela fé. Você é justificado pelo sangue. Querido, as nossas justiças são como trapos de imundícia, ou seja, como aquele absorvente sempre livre que a sua esposa ou que a senhorita usa. Não tem valor, já está sujo. Você pega aquilo e joga no lixo. Alguém pega, não, espera aí, eu vou pegar isso aqui e vou vender. Tem algum valor? Não tem. Não tem valor nenhum aquilo. É trapo de imundícia, é algo que você não paga preço por aquilo. É a tua justiça própria, é o que você pensa que você é o que você pensa que você pode fazer de bom. Agora, a minha justiça e a tua, quando se fala de armadura de Deus, ela vem do Senhor. Nós somos justificados, gente, sabe por quê? Sabe por que você vai para o céu, querido? Você acha que é porque você é bonzinho? Você acha que você é especial? Não é não, querido. Você vai para o céu porque Jesus morreu por você, ponto. Ponto final. É o sacrifício do Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Ele é que recebe honra. Você, eu e você, nós não merecemos o céu. Jesus comprou para mim e para você o céu. E é por isso que a minha oração é do justo. Não porque eu sou justo em mim mesmo, mas porque eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, quando eu oro, gente, Deus não vê o meu pecado. Quando eu oro, Deus vê o sangue de Jesus que me purificou de todo pecado. Eu já confessei o meu pecado. Confessai uns aos outros as vossas culpas. Eu já confessei o meu pecado, eu não estou mais diante dele. Aquele pecado já não tem mais poder sobre a minha vida. E é por isso que a oração do justo pode. Pode o quê? Pode secar,
e pode abundar. Esse homem não fez só chover não, gente. O autor Tiago aqui esqueceu. Esse homem fez chover, foi fogo do céu. Fogo de Deus. Eu fico imaginando aqui, a gente aqui no altar, Elias orando, vem fogo, a brigada contra incêndio, chega para apagar o fogo. Não, esse fogo não dá para apagar, né, irmão? Nem água não dá para apagar. Não é verdade, gente? Então o que eu queria que você entendesse, gente, é que aquilo que você ora, ele tem poder no mundo espiritual. São coisas que você pediu lá atrás, e você se esqueceu que pediu, mas Deus não esqueceu não. São coisas que você pediu há anos, e aí você recebe e fala assim, mas agora Deus? Não, agora é o tempo. Agora é a hora. Quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes isso acontece comigo e com você? Coisas que você faz lá atrás, que Deus te lembra hoje, te lembra amanhã. Então disse Elias, pequena nuvem, chuva torrencial. Olha a oração de Elias. Disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Gente, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu, foi orar, subiu ao monte do Carmelo, e se inclinou por terra, e pôs o seu rosto entre os joelhos, e disse ao Senhor, e disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu. Então ele subiu, o menino subiu mais um pouco. E subiu e disse, não há nada. Então disse, volta lá 7 vezes. O garoto foi, voltou, 4 vezes, foi, voltou 5 vezes, foi, 7ª vez. E sucedeu que a 7ª vez diz, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E veio o que, gente? E veio uma grande chuva. Algumas coisas você aprende aqui. Aquele homem, ele não orou uma vez e parou. Ele orou até que a chuva viesse. Ele não desistiu daquilo. Você precisa aprender a não desistir do sonho. Você precisa aprender a não deixar se mover ou se comover por nenhuma circunstância contrária àquilo que você está orando. Porque se você está orando, você vai ver daqui a pouquinho que existirá, gente, uma força insistindo para que você não ore. Combina assim com a tua mulher, vamos orar hoje? Para você ver como é que não vai querer arrumar uma confusão. Combina com ela assim, vamos começar uma campanha de vitória. Uma campanha, eu e Fabiola fazemos uma campanha uma vez por ano. A gente acorda às 6 da manhã, aí depois, meio-dia, a gente se encontra na hora do almoço, aí depois de novo às 6 da tarde, depois de novo às meia-noite. Então a gente se reúne 4 vezes ao dia para orar, durante 30, 40 dias, e nós temos objetivos. Querido, faça isso. Objetivo. Uma casa dividida não subsiste. Há um poder na unidade. Nós já ensinamos aqui sobre Babel. Lembram disso? Eles eram uma só linguagem. Portanto, nada vos será impossível. Então, criem uma lista, escrevam uma lista de sonhos impossíveis. Estabeleça aquilo que é impossível. O meu filho que está afastado, a minha mãe que não quer saber de Deus, é uma dívida que eu tenho, é uma enfermidade que não abandona a minha família. Coloque uma lista de impossibilidades. Aquilo que você pode, você faz. Chama Deus para o impossível. Esse é o território dele, gente. É ali que Deus vai operar e no impossível. E comece a clamar. Gente, mas não desista. Eu comecei a fazer isso com a minha mulher em 2006. A gente orou o ano inteiro em 2006. No final do ano, sabe o que aconteceu, gente? Nada. Não aconteceu nada. Você está pensando que eu parei? Você está pensando que eu desisto das coisas, rapaz? Você está pensando que vai ter uma sexta-feira que eu vou chegar e pastor Lobo foi embora? Já era. Não desisto. 2007, continuamos orando. Aí aconteceu, afinal de 2007 aconteceu umas coisinhas. Gente, de 2008 em diante, tudo aquilo que a gente pediu, a gente tem lá as listas de oração, tudo riscado em vermelho assim. Por quê? E é impossibilidade. Não me venha com coisinha pequena. Está pensando que eu peço para Deus o pão com ovo? Peço não, que pão com ovo eu faço. Eu peço é jantar na Torre Eiffel, meu irmão.
Se Deus diz que vai, Ele que inventou isso, não fui eu que inventei. Ele que falou, pede, eu vou te dar, eu peço. Eu peço. Entendeu? Não já está no bolso. Não é isso que diz a expressão? Eu vou pedindo. Eu sempre falo, quando chegar no céu, os anjos vão falar, pronto, chegou o pidão. Pidão está chegando. Por quê? Porque Deus, Ele motiva a gente. Pedir e dar-se-vos-á. Peça para que a sua alegria seja completa. Tudo que você pedir em meu nome, eu vou te dar. Ele prometeu. Jesus pode mentir, gente. Jesus pode mentir, igreja. Então por que você não pede, querido? O orgulho impede a gente de pedir. Você fala assim, não. Isso é muito para mim, pastor. Não, vamos ficar. Eu já ganhei o meu carrinho aqui. Eu já estou tão satisfeitinho. Queridão, você precisa sonhar grande. Você precisa sonhar grande. Eu tenho sonhos grandes. Eu estou começando pequeno, mas eu tenho sonhos grandes. E os sonhos grandes vão se cumprir grandes, porque a mão do meu Deus é grande. Se meu Deus é grande, por que eu não posso pedir grande? Por quê, querido? Pede-me e te darei o quê? As nações por herança. Não é isso? Você é evangelista, homem que gosta de ganhar. Fica pedindo 100, não. Pede logo milhões. Senhor, eu quero levar milhões aos pés do Senhor. Não é isso, Olímpicos, que a gente bota tudo no YouTube. A gente não ganha aqui, mas ganha lá. Né? Ou a gente ganha aqui e ganha lá também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que pedirem. Olha o que diz aqui, gente, vai dar bens. Ele que está pedindo, ele que está falando para a gente isso. Tem uma versão, quanto mais vos dará do Espírito Santo ao que pedir. Querido, há um apelo de Deus para que você peça. Você é mau. Aí teu filho fala assim, mãe, o almoço está pronto, pai, o almoço está pronto. Aí você pega um paralelepípedo, bota na mesa assim, diz assim, está aqui, Juninho. Só levanta quando comer tudo, a pedra. É isso que você faz? Seu filho pede uma comida, você vem pegar uma serpente, devora a serpente, é isso que você faz. O que Jesus está dizendo, querido? Que Deus é bom. Você vai pedir o que é bom e Deus vai te dar o que é bom. Deus não vai te dar o que é mal, não, querido. A natureza de Deus é uma natureza boa. Deus dá o que é bom. Ele não te dá o mal. Você escolhe o mal. Quando você escolhe desobedecer, Ele diz para você, não ande por esse caminho. Você fala, vou andar, me dá prazer. Vou andar por esse caminho. Então vai, anda por aí. Só que aí você vai sofrer. E quando você sofrer, não adianta dizer, poxa, Deus não me livrou, Ele te avisou antes. Não faça isso. Se você andar no caminho com Deus, o que você pedir, Deus vai te dar. E não vai ser pedra nem serpente. Ele vai te dar o que é melhor. Gente, Deus é um Deus que recompensa, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, entregando incenso de manhã, de tarde, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Você crê? Quantos aqui creem no Senhor Jesus? Você crê? Queridão, bote isso aí para funcionar. Ele que está falando isso. Ele está colocando o nome dele. Gente, não existe mais nada mais precioso, valoroso do que o nome da gente. Já viu aquele sujeito que você fala com ele e fala assim, vou combinar com fulano, e nem combina que não vai dar certo. Fulano? Não vai dar. Eu já sei que no final não vai dar. Você já viu isso? Com esse camarada eu não posso contar. Com essa moça eu não posso contar. Você já viu isso? Jesus está empenhando o nome dele. Peça em meu nome, eu farei. Sou eu que estou falando, eu vou fazer. Peça. Peça. Ore, querido. Ore. Você vai descobrir que aquilo que te distrai, a partir do momento que você deleta da tua vida, que você exclui da tua vida, você arruma um monte de tempo para fazer aquilo que você pensa que não pode fazer. Deus se importa com a minha alegria, pastor? Vamos ver. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, olha Jesus colocando o nome dele de novo,
ele vô-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. O que é que te dá tristeza? Eu oro com as pessoas, algumas estão chorando, algumas estão desiludidas, algumas estão atormentadas, algumas estão sofrendo, algumas estão chorando. Ele diz o seguinte, que ele quer te dar alegria. Você entende isso? Ore para que a sua alegria seja completa. Ore para que Deus te dê coisas boas. Ele se importa com a minha alegria? Se importa. Agora, Deus se importa com a minha tristeza, pastor? Se importa. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito. Olha que nome, Epafrodito. Você, minha irmã, está pensando em ter um neném. Aí o nome, Epafrodito. Meu irmão e cooperador. Esse cara era o cara ali para Paulo. E companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós, todos que estavam muito angustiados, de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Meu amigo estava doente. E de fato esteve doente, quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Filipenses 2, de 25 a 27. Deus não deixou eu perder o meu amigo. Eu orei por Epafrodito. Ele estava doente, ele teve a morte. Eu estava orando pelo pai de uma moça agora aqui, que teve um derrame. Deus é um Deus que se importa com a minha tristeza. Deus é um Deus que se importa com a sua tristeza. Deus é um Deus que interfere, queridão. Deus é um Deus que traz de volta. Deus é um Deus... Eu fico orando assim, olhando para a vida dessa mulher, Isabel. Ela era estéril, mas ela queria ter um filho. Todo mundo tem filho, por que eu não posso ter filho? Eu brigo logo. Eu brigo. Meu pai é meu pai, eu falo com ele. Por que, Deus? Por que eu não posso ter? E você começa a ver que Deus tem um propósito nisso. As mulheres estéreis da Bíblia. Você já viu os filhos desse povo estéril? Né? Sara era estéril. Aí vem Isaac. Aí Rebeca estéril. Aí Raquel estéril. Aí vem José. A Ana estéril. Aí vem Samuel, é o cara. O Samuel é o divisor de águas. Samuel é um extraordinário. Sansão. A mãe dele era estéril. Camarada, foi a maior dor de cabeça para os filisteus. João Batista, a mãe dele era o quê? Estéril. Ora. Porque você mergulha a tua esperança na oração. Quando Deus faz nascer o varão, vem o João Batista, dos nascidos de mulher. Ninguém foi maior do que João Batista. João Batista foi um homem extraordinário. Ele foi João Batista. A oração, gente, ela acumula. Ela é como se fosse assim uma... Sabe aquele negócio da energia potencial para virar cinética? Você lembra disso em física, não lembra? Fica, daqui a pouco, quando as comportas são abertas, aquilo vem do jeito que não tem como segurar. É isso que o coração faz. É isso que o incenso acumulado. É isso que a Bíblia chama de incenso no incensário. O anjo vai pegar aquele incensário, vai soprar fogo e haverá terremoto. Foi isso que a gente leu no livro do Apocalipse. Deus vai mover, Deus vai se mover, Deus vai operar na sua vida. Amém? O que rouba a eficácia da oração? Para encerrar, nós temos 3 colocações aqui. Número 1, oração egoísta. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Muita gente entende mal isso aqui. Querido, tem gente que a oração do dá-me dá. Do dá-me dá, me 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 dá. Ele só lembra dele. Jesus ensinou a gente a orar. Pega Mateus capítulo 17, a oração de Jesus. Os primeiros 5 capítulos, versículos, ele ora por ele. Ele ora por ele. E depois ele ora pelos seus discípulos. Do 5 em diante, ele ora pelos seus discípulos, que estão lá. E depois ele ora por nós, que viríamos, queridos,
Aquela oração de João 17 fez toda a diferença na minha vida e na sua vida. Jesus fez uma oração há mais de 2000 anos atrás, que atingiu a minha fé e a tua fé, que atingiu a minha consciência de como crer e a tua também. Por que não orar pelo seu futuro? Por que orar só pelo amanhã? Por que você não ora para daqui a 5, para daqui a 10, para daqui a 20 anos? Por que você não ora pela sua descendência? Gente, eu falo aqui, eu oro pelos meus netos desde que Fabíola estava grávida. Eu já estou avançando em cima dos meus bisnetos, dos netos dos meus bisnetos. Eu posso fazer isso, porque Jesus me convidou para isso, para fazer diferença. Se fala sobre maldição hereditária. Gente, mas a Bíblia também fala de bênção hereditária. Eu farei benignidade e bondade até a 1000ª geração daquele que me ama. Meu querido, lança isso. Separa o teu filho para Deus, separa o teu neto para Deus, separa... Pastor, o senhor está maluco, eu nem estou casado. Querido, então profetiza. Irmão, profetiza que você vai entrar de branco aqui. Profetiza que Deus vai restaurar teu casamento. Profetiza que o teu filho vai ser restaurado. Profetiza que o teu marido vai se converter. Profetiza que vai acabar a mornidão na sua vida. Profetiza, querido, se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer para o impossível. Gente, monte não voa, gente. Não voa. Você vai dizer para o monte, sai daqui e vai para lá. Isso é impossível. Até aquilo que é impossível vai acontecer. Você precisa entender isso, gente. Eu já orei em tempo que estava chovendo e parou de chover. Eu já orei pedindo coisas que você não imagina. Falei, não, chega uma hora que eu já falei, eu fiz uma placa. Depois veio um pastor aqui, deram a placa aqui do pastor Lobo. Mas eu tinha uma placa que falava assim, eu já sabia. Sabe aquele eu já sabia? O time é campeão, aparece aquele bobão lá. Eu já sabia que ia ser campeão. Eu tinha uma placa aqui, muitos anos atrás. Eu já sabia. Você começa a orar, gente... É como você sabe o que é spoiler? É aquele negócio de você contar o filme antes do filme, sabe? Você dedura para o cara, o mocinho morre no final, é um spoiler. Deus, ele já está avisando. Ore que se vai receber. Vocês lembram lá do Egito? Moisés chega, é um spoiler. Chega para o faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito. Ele avisa, hein? Quem avisa, amigo, é. Soltai o meu filho para que me prepare uma festa, porque se você não libertar ele, eu vou matar o teu primogênito. Isso acontece, ó, lá na frente. Quando acontece, eu já estou te avisando. Israel estava clamando por causa do quê? Dos açoites do Egito sobre as suas costas. Israel orou 10, 20, 100, 200, 300, 400 anos, aí Deus falou, agora chega. Agora chega. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu vou esperar 400 anos? Não, não é isso, não. Aquilo aconteceu por figura, por modelo, para você entender que chega uma hora que Deus fala, chega. Basta. Esta é a confiança que temos nele. Qual é o limite das orações? Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O limite é a vontade de Deus. Você pode orar, querido, para tua sogra morrer, irmão? Pode? Não, isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo mundo se salve. A vontade de Deus é que você more do lado da sua sogra no céu, queridão. Viu, queridona? Esse é o limite da oração, gente. Não adianta você pedir aquilo que a Bíblia diz que não vai abençoar. Não fica pedindo assim, pô, Deus, eu tenho um negócio escuso aqui, vou ganhar um dinheiro. Não pede isso. Você não ganha. Esse é o limite de Deus. É você ir até onde a santidade dele vai. Pronto. 2. O que rouba a eficácia da oração, gente? Pecado. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbio 28, 9. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados encobrem o vosso rosto para vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Vida sem conserto, vida sem Deus. Você quer ver um camarada que orou e Deus deu tudo para ele? Davi. Davi é um camarada que ora. Ele escreve um livro de salmos, que na verdade é um livro de oração. Deus dá tudo para o que Deus livra esse camarada. Tem coisa que a gente nem sabe. Ele está se embolando lá com o urso, com o leão. Quando ele chega para a batalha, ninguém tinha contado isso. Isso não estava no testemunho. A Bíblia não testemunhava isso. Ele que falou, eu já lutei com o urso, com o leão, Deus me livrou. Vai me livrar desse gigante de novo.
Gente, mas chega uma hora que ele se deita com uma mulher que não é dele. E aí ele fala para Deus: Deus, cura o meu filho. Deus diz: não, vai morrer. O pecado é limite, gente. Ele tira a eficácia da oração. Você precisa entender isso. Você não vai se relacionar com Deus do teu jeito. Você se relaciona com Deus do jeito de Deus. É isso que é ser servo. É isso que é ser servo. Gente, não é a oração do pastor. É a tua oração. Ora com vontade, querido. Ora com vontade que aconteça. Mas tem gente que é tão desanimado, pastor. Tem momentos de depressão, de tristeza. Eu reconheço isso, gente. Que é difícil orar. Você precisa que alguém ore por você. Tu, pois, não ores. Olha que palavra, gente. Tu, pois, não ores por este povo. Nem levantes por ele clamor ou oração. Nem supliques, porque eu não te ouvireis. Deus sabe que a oração move o coração dele. Ele fala: para de orar agora, porque eu não vou te ouvir. Ele está falando com Jeremias, o profeta. Por que Deus não vai ouvir? Olha o pecado, gente. Porventura não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa para fazerem bolos, são oferendas, ofertas. A rainha dos céus e oferecem libações. Libações são amadas, né? A outros deuses para me provocarem a ira. Havia um espírito imundo. Esse espírito chamava-se Rainha dos Céus. Isso lembra alguma coisa dentro da nossa cultura brasileira? Lembra ou não lembra? Tá, não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Isso está no capítulo 7, também no capítulo 14 de Jeremias. Esse mesmo espírito imundo desvia a adoração. Em vez de você adorar a Deus, está adorando outro Deus. Já viu, camarada? Isso antigamente tinha muito, tinha até propaganda na televisão de cachaça. O cara pegava a cachaça e derrubava assim e falava assim: é para o santo. Vocês já viram isso? Isso é libação. Isso é uma oferta para o espírito imundo. Você entende isso, querido? Isso não está trazendo bênção nenhuma, não. Está trazendo destruição para você. Vai continuar bêbado. Vai continuar viciado. Deus diz aqui: não adianta orar porque eu não vou ouvir. Pergunta aqui se Deus está satisfeito. Pergunta se Deus aqui... Agora, se o teu coração se converter, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se desviar dos seus maus caminhos, se buscar minha face, eu ouvirei. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Você entende isso, querido? Abandone o pecado, querido. Abandone o pecado. O que vendo todo o povo caindo sobre os seus olhos disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram como nuvens e vento, e veio grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. É o texto que nós vemos. Primeiro vida com Deus, depois resposta. Obedecer a Deus custa muito caro, gente. Mas desobedecer a Deus custa caro demais. Custa mais caro ainda. Por último, 3. Falta de perdão. Isso rouba a eficácia da oração. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, de 23 a 25. 23 a 24. Eu vou orar, mas eu sei que eu estou devendo. Eu vou orar, mas eu sei que eu fiz algo contra alguém. Eu vou orar, mas eu sei que tem alguém que está magoado por algo que eu fiz ou que eu não fiz. Primeiro eu me conserto com ele. Repita comigo assim: irmão, irmão, você me perdoa? Eu não tive a intenção. Você me perdoa? Eu vou te restaurar. Eu vou te devolver. Eu não vou fazer mais isso. Pronto, você já pediu perdão, viu? Deus já vai ouvir tua oração. Chega para a pessoa e liga. Liga lá para tua mãe, liga lá para o teu pai, para o teu irmão. Liga. Visita ele. Reconcilia-te. Primeiro, reconcilia-te. E depois traz a tua oferta. Continua. Pode passar. E quando estiveres orando, perdoai. Se
tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede e recebeis e tê-las-eis. Você está entendendo que recebeu tem a ver com perdão? Agora é o contrário. Antes foi algo que você fez para a pessoa, agora é algo que a pessoa fez contra você. Então você está orando e você se lembra que alguém te feriu. Você está orando, você se lembra que alguém foi desleal. Você está orando, você se lembra que alguém te traiu. Você perdoa. Perdoa em oração. Senhor, eu perdoo esse homem em nome de Jesus. Fala. E aí sim, todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebeis e tê-las-ei. Vocês entenderam que isso funciona também na oração? Você pedir perdão e você liberar perdão. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Igualmente, vós, maridos, ele fala para os maridos, normalmente quem é grosso é marido, mas tem mulher também que é grossa, que eu vou te falar. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejas impedidas quem? As vossas? Você está pensando que brigar com a mulher não vai dar nada, queridão? Você acha mesmo? Reconcilia-te com ela. Peça perdão para sua esposa. Você, mulher ranzinza, peça perdão para o seu marido. Viu? E por último, agora sim o último. O que rouba a eficácia da oração? É a falta de fé. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Fé, querido. Ora com vontade mesmo. Ora com vontade de ter. Ora com vontade de alcançar. Ora com vontade que a mão de Deus, eu quero só aqui mesmo. É isso que eu quero. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Segundo Crônicas 16, 19. Por que eu vou orar, gente? Sabe por quê? Porque Deus se importa com a minha oração. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, nem o olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele. Isaías 64, 4. Clame a mim e responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Querido, por que não orar? Agora, por que Deus ouve a gente? Porque Ele quer que você glorifique Ele. Ele quer que você reconheça que foi Ele que fez. Ele quer te levar num lugar de vitória e que você diga assim, não fui eu não. Só Deus pode ter me trazido para cá. Só Deus pode ter me dado o que Ele me deu. É por isso que Deus vai se mover na sua vida. A Bíblia diz em capítulo 10 de Daniel, que Daniel se propôs a orar e jejuar. Querido, tem demônio, tem casta que só sai com jejum e oração. Você tem que orar. Você vai ter que orar. Você vai ter que praticar isso. Você tem que gastar tempo. Você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, acorda meia hora mais cedo, lê 15 minutos de Bíblia, ora pelo menos 15 minutos, Para na hora do almoço, ora mais um pouco. Acha um lugar secreto, que não precisa ser o teu quarto, é debaixo de uma árvore, é dentro do teu carro. Acha um lugar que ninguém te perturbe, desliga o telefone. Sai desses ladrões de tempo que roubam você da presença do Pai. Daniel ora por 21 dias, quando o anjo aparece para ele, depois de 21 dias de oração, ele fala, homem muito amado, quando você aplicou o teu coração, se humilhando e orando, as tuas orações foram ouvidas no céu. Na hora, gente, mas houve uma batalha, ele estava pedindo uma resposta de Deus, falou assim, e Deus me mandou, mas o príncipe da Pérsia, um principado, querido, me impediu, eu não consegui vir. Só que você insistiu, e orou. Aí Deus mandou Miguel. Lá vem Miguel, com a sua espada. E aí o anjo foi liberado para trazer a resposta para Daniel. Você está entendendo por que a gente tem que orar? Porque tem coisas que você precisa entender, que você vai encontrar, é responsabilidade minha e sua levantar incenso. É responsabilidade minha e sua manter a oração. Uma igreja que ora, gente, toda igreja que ora cresce.
Não, isso é mito. Mas igreja que não ora não cresce. Isso é verdade. Se você orar, junta com a sua mulher, querida, junta com a sua filha, desliga a televisão naquele horário que está todo mundo junto. Sabe aquele horário que está todo mundo junto em casa? Lá em casa a gente fica junto à tarde. Não tem outro horário. Minha filha estuda até de noite. Não tem outro horário, não consigo. Tem que ser naquele horário. É esse horário. Desliga tudo. Vamos orar sobre os nossos impossíveis. Vamos orar sobre os nossos sonhos. Não deixa para orar quando já é tarde. Ora agora que você tem tempo. Tarde é quando você morrer. Aí é tarde. Amém?